pai, a mãe, o vizinho, a prima, todo mundo fala, gente, olha, presta atenção, ele é altamente agressivo, ele já fez isso, não, ou ele vai melhorar, tenho certeza, isso é uma fase que ele está passando. E ela, por gostar, nós estamos falando da mulher aqui, ela, o que ela faz, ela passa por cima. Então, eu acho assim, a autoestima dela não existe mais. Ela não se vê na relação, ela vê o outro só. Então, aquela perda da identidade, o que não é legal numa relação. Você tem que se ver sempre. Você primeiro precisa se gostar. Se você está se amando, você gosta de você está bem, e aí você consegue ter uma relação equilibrada. Mas, por exemplo, e a culpa, né? Eu estava lembrando, eu passei por uma situação ano passado que eu fiquei completamente indignada, porque eu sempre achei que quem batia, apanhava, e que esse tipo de relação só acontecia numa outra classe social. E aí, numa história de namoro, acabando, né, uma das minhas melhores amigas levou um tapa do ex-namorado, agora ex. E ela continuou com ele por um tempo. E assim, eu não conseguia nem falar com ela, tão indignada, apesar de entender, de compreender. Enfim, ali era um caso que eu fiquei completamente indignada. Uma mulher independente, linda. Eu não conseguia entender, e ela não conseguia se desvincular dele. Ela foi se desvinculando aos poucos depois. Mas assim, eu acho que é uma coisa assim, você leva um tapa, você... Primeiro, né, eu já reagiria, mas até aí tudo bem, depende também da situação, sim, de como tá a pessoa e tal. Mas no mínimo, né, separa, no mínimo, né, assim, no mínimo denuncia, sabe? Mas é interessante essa questão da pena de denunciar o outro, né? As mulheres têm pena de denunciar. Exatamente. Tem aquela que é casada e fala, ele não vai ficar preso, não vou deixar o pai dos meus filhos preso. Não quero isso. Entendeu? E de namoro, talvez a pessoa, por gostar demais, amar demais, ela deixa de se ver na relação. Não sei se foi o caso da sua amiga, o que prendia ela, se era muito tempo, tem vezes que muito tempo de solidão. As pessoas encontram um namorado, você sabe disso, aí tem um apego absurdo e as pessoas realmente não conseguem se desvincular da pessoa. Tem pessoas que precisam de um tempo maior. E tem pessoas que mesmo assim não conseguem. Não se desvinculam, não. Isso é obviamente o pior, mas... Com certeza. E como você também vê, nós estamos falando aqui de agressão, mas e uma traição? Quantas vezes você sabe que a mulher foi traída, ainda apanha, e ela se mantém com a pessoa? Aí você fala... É de ficar indignada, né? Exatamente. O que essa pessoa perdeu o quê? Sentido de vida, perdeu a própria identidade, perdeu o gosto de viver, conhecer, ter a oportunidade de conhecer outras pessoas. Também essa pessoa se fecha, Renata, para a vida. Também não sei o que leva aí, tem que ver histórico, né, familiar. Por que em geral as mulheres, falando em geral, pode nem ser um dado de realidade, porque não é um dado de pesquisa, isso que eu vou falar, é uma observação só. As mulheres, né, elas vão entrando nessa relação de submissão, então quando estão numa relação onde elas estão submissas, seja por um homem que trai, um homem que bate, enfim, elas sempre falam a mesma coisa. Ai, mas será que eu vou achar outra pessoa? Tipo, mulheres de 30 anos. Mas eu sempre fico me perguntando, será que nos próximos 50, se for uma expectativa dela viver 80, não que isso vai acontecer, mas né, pode ser, ela acha que ela não vai se apaixonar de novo? Não é possível. Não é possível. Eu acho. Hoje em dia é tão complicado porque a mulher e o homem estão num tempo diferente. As mulheres hoje estão buscando uma mulher de 30, um relacionamento mais sério, um compromisso mais sério, e aí ela não está encontrando um parceiro da mesma idade ou mais velho que queira uma relação séria. Então, quando ela encontra uma pessoa de namoro, vamos assim dizer, elas se submetem a algumas situações, com medo de ficar só. É o que eu vejo no consultório. E isso que você está me falando é verdade, o que ocorre. Eu acho barato, porque eu tenho vários pacientes que falam, Miriam, é um absurdo, eu estou com
32 anos. Eu falei, menina, você tá na flor da idade, qual o problema? Não, já sou tia, já tô ficando pra titia. Eu acho isso um horror, não tem nada a ver, mas faz parte. E a culpa de se divertir, então, né? São mulheres com culpa de se divertir. Não. Eu preciso achar um namorado. E deixam de se divertir na vida, né? Então, enquanto não acha namorado, se diverte, né? Mas não adianta falar, é que nem uma pessoa que perdeu o emprego, né? Você fala assim, você vai arranjar outro, mas aproveita enquanto você tá de férias forçadas, toma sol. Imagina a culpa. Copiadora, um beijo, fala o seguinte, muitas pessoas são vítimas de agressão familiar. Acho que copiador é pra mim, né? Mas tudo bem. De agressão familiar. Mulheres maltratadas pelos maridos e filhos machucados pelos pais. Como sair disso? A quem pedir ajuda? Só entre amigas fala desse assunto e oferece suporte. Acredito que a mulher, quando gosta de um companheiro, acredita sempre que o mesmo vai melhorar. Pois no início do relacionamento, ele era outra pessoa. A mulher, por sua vez, acredita que conhece o homem e tem esperança de dias melhores. Há quem afirme que, em geral, os homens que batem nas mulheres o fazem entre quatro paredes, para que não sejam vistos por parentes, amigos, familiares e colegas de trabalho, nem pela polícia, né, que da cadeia. A cultura popular tanto propõe a proteção das mulheres, em mulher não se bate, enfim, em mulher não se bate. São vários comentários aqui, né, mas vou voltar na pergunta. Mulheres maltratadas pelos maridos e filhos machucados pelos pais. Como sair disso? A quem pedir ajuda? Olha, depende. Se você tem um plano de saúde, eu acho que você tem que procurar uma psicóloga. Para que o plano cubra, você tem que pedir um encaminhamento de um médico, seja de qualquer área. Ele pede, você vai fazer terapia. Hoje os planos de saúde estão cobrindo até 40 sessões, dependendo do CID, que é o Código Internacional da Doença. Agora, em relação a um histórico todo familiar, já existe traumas, já existe grandes problemas, pelo que a copiadora fala, né? Que eu acho que a pessoa tem que trabalhar isso só em terapia. Não adianta ela dividir com uma amiga, não adianta ela dividir. Não estou dizendo que a amiga não é uma boa ouvinte, mas talvez não vai auxiliá-la como deve. De encaminhá-la, de saber o que está acontecendo na vida dela, por que ela está trazendo ainda esses traumas. Porque você traz traumas para uma relação, isso já não é bom. Né? Ou você repete aquilo que você aprendeu. E a gente sabe, pais agressivos é um modelo de referência para os filhos. Geralmente ocorre a mesma coisa. Não vamos dizer que toda regra é exceção, mas a maioria os filhos agridem também. Porque é o que ele vê, é o modelo que ele tem. Então, eu aconselho realmente a copiadora a procurar uma terapia. Hoje você também tem pelo SUS, demora um pouco, mas tem. Para um HC, dá para você ir fazer uma triagem, esperar. Mas as mulheres têm muito medo da denúncia também, né? Que existe uma questão aí importante, que é pelo Conselho, né, de Psicologia, pelo Conselho Federal de Psicologia e tanto pelo regional, a gente tem por obrigação denunciar um caso de agressão. Com certeza. Então, quer dizer, também existe... Quando é com criança. Com criança nem se fala, né? Mas, por exemplo, uma mulher vai te procurar no consultório vítima de agressão. É uma situação muito complicada, porque você tá ali, né, com toda aquela ética, ela não quer contar pra ninguém, e aí? Olha, eu vou te falar o seguinte, aconteceu isso no meu consultório. Eu vou tentando convencer a pessoa, né, porque eu não tenho esse direito, que assim que era não um sigilo, né, de eu ir e dar parte deste homem, vamos assim dizer. Se ela que tá a gente não tem o direito, a gente tem obrigação ética, né? E ao mesmo tempo tem a obrigação ética do sigilo. Exatamente. São duas coisas que são conflito dentro da ética. Eu vejo realmente muito mais o meu paciente do que o meu conselho, e eu não sou contra nem o Conselho Federal, nem o nosso aqui estadual. O meu problema não é esse. Só que voga, se a pessoa está me procurando, ela já tem desespero. Ninguém procura uma psicóloga assim, olha, eu não sei se hoje eu devo tomar sol ou não. Ela geralmente vem procurar você porque ela precisa... Uma situação de crise, né? Exatamente. O incêndio já está aí, o que eu faço? Então, não adianta eu chegar e colocar para ela. Então, eu vou tentando convencê-la, mostrando os caminhos, a clareza, que
Isso vai se repetir outras vezes e aí ela deve tomar decisão realmente de ir lá da parte do marido, como aconteceu. Essa paciente minha foi e deu parte do marido. Ou e não. se separou. Ou não. Isso também é um direito dela. Mas também se separa e não vai viver, porque isso pode repetir. E se ela decide continuar? Aí é aquela coisa da nossa impotência como psicóloga. É exatamente como a gente trabalha com doente terminal. Vamos fazer o quê? A gente sabe que nós não podemos ir além do direito do paciente. Se o paciente resolver ficar com ele, lógico que você colocou todos os prós e os contras da relação, o que pode acontecer, que ela vai repetir, que ela vai apanhar novamente, que ele vai ser agressivo novamente. E se ela decidir ficar, agora, cabe nós como psicólogos saber se vamos ainda continuar com esse tipo de paciente, porque a paciente chegar no teu consultório novamente marcada, de óculos escuros, aí... Outro dado da delegacia é que mulheres que apanham dos maridos e se submetem a continuar na relação são, em geral, mulheres que apanharam dos pais. Aí eu venho para a violência com os filhos. Né? Em geral, são mulheres que viram esse tipo de agressão em casa. E a mãe aceitava. Então, sempre tem uma questão de violência na família. Será que... Bom, você mesma disse, violência, né, gera violência. Sim. Então, quer dizer, também eu fico pensando que você apanha de um homem, seu pai, no caso. Isso se torna uma coisa não tão amoral quanto pra gente que nunca apanhou, enfim. Concordo. Eu acho que isso também é uma coisa meio cultural. Nós estamos numa sociedade tão ainda patriarcal, onde o homem, né, ainda ganha mais. Graças a Deus as mulheres hoje estão melhorando. Mas já começa por aí, já é uma diferença muito grande. Então a mãe com certeza educou essa filha assim: filha, o homem pode, tem a tolerância com o seu pai, ele é agressivo, mas ele é um bom homem, ele põe tudo dentro de casa, ele é um ótimo provedor. E a filha foi acostumada com isso. E quando ela pega um marido altamente agressivo também, ou pouco agressivo, ela vai lembrar, se reporta naquilo que a mãe teve. Mas a submissão da mãe era outra época, outra geração, que hoje a gente está mudando. Nós não podemos nem dizer. Agora você fala, mas antigamente as mulheres não apanhavam como apanhavam hoje. Não. Antigamente as mulheres não davam parte, não tinha mídia, não tinha divulgação. Aceitavam mais. Aceitavam mais. Então, a mulher era do lar mesmo. Hoje a maioria da mulher, ela tem a dupla jornada, né? Assim, uma tripla, quarta, que a gente tem, mas ela tem a dupla jornada, então aí fica muito mais difícil para ela. Então ela fala assim, peraí, eu não vou chegar em casa ainda, depois no dia de um trabalho, cuidar do meu filho, ainda vou apanhar do meu marido? Não. Então hoje a mulher tem uma clareza, ela sabe dos direitos dela. Ainda tem, vamos dizer, graças a Deus, uma minoria que ocorre isso, ainda tem, infelizmente. Mas eu acho que a Lei Maria da Penha veio para ajudar, né? Claro. Só.